noite, pessoal. Boa noite. Então, né, a gente foi convidado a estar aqui nessa noite, uma chuvinha, né, de leve. Peguei uma pequena chuvinha na estrada de José para cá, mas, né, para a gente poder vir refletir um pouquinho sobre um dos capítulos deste livro aqui. Não sei se alguns já conhecem. Esse livro é Constelação Familiar, da Joana de Ângeles, tá? Psicografado pelo Divaldo Franco. Esse livro aqui ele é bem interessante, porque ele nos mostra que a nossa constelação familiar não se detém à questão do pai e mãe. Né? Aqui ele traz a constelação familiar como sendo os genitores, né, os pais, os filhos, a relação entre os irmãos, os avós, os tios, os vizinhos e os demais parentes. Então, a constelação familiar ela é bem grande, né? Ela não é um pequeno núcleozinho como a gente às vezes pensa. E aí ele traz então, a respeito das amizades, traz a respeito da questão do trabalho, enfim. E o capítulo que a gente vai falar hoje, então, é o capítulo 17, que é os relacionamentos familiares. Acho que uma coisa que a gente pode concordar é que Deus é maravilhoso, Ele é perfeito. E tudo que vem dele vem dessa perfeição. Se a gente for olhar a natureza de fora, e tudo que Deus criou, tudo tem uma conectividade, tudo tem a sua relação e tudo tem o seu porquê. E nós fazemos parte dessa criação. Nós nascemos pequenos, indefesos, em um ambiente que é um ambiente necessário para a nossa evolução de acordo com a necessidade de cada um de nós. Cada um de nós tem a sua particularidade e Deus conhece a particularidade de cada um. Né? Coisas que às vezes a gente também não lembra, porque a gente vem de encarnações anteriores e que Deus nos dá a dádiva do esquecimento. Por que será que Deus dá essa dádiva para nós? Para que a gente possa crescer e evoluir pelos nossos méritos atuais, sem nos sentir culpados pelas coisas erradas que a gente fez lá atrás. E como a gente sabe que nenhum de nós é perfeito, se a gente fosse, a gente não estava aqui, né? A gente estava num mundinho um pouquinho melhor. Então a gente veio para aprender, né, uns com os outros. A gente não nasceu para viver sozinho. Por que será que quando a gente reencarna num serzinho pequenininho? Eu sou suspeita porque eu nasci com 1,9 kg. Então, né, a gente nasce pequenininho e o bebê humano ele é um dos poucos animais que não sobrevive sozinho. Ele precisa de cuidado. Sem cuidado ele não sobrevive. Por que será que quando a gente reencarna, a gente precisa desse cuidado? Exatamente para que a gente possa, através dessa questão da nossa fragilidade, a gente poder plantar a sementinha do amor naquela pessoa que nos cuida, mas também a gente desenvolver o amor pela pessoa que nos cuida. Então é uma via de mão dupla. A gente não nasceu para viver sozinho. E aí, então, falando dos relacionamentos familiares, como eu falei ali no início, né? A constelação familiar não é só o pai e a mãe, não é só os filhos. Ela envolve um monte de gente, um monte de pessoas que estão em torno dessas digamos assim, personagens. Tá? Então, assim, a gente sabe que o lar, ela representa uma minúscula parcela da sociedade. Ela é a célula inicialzinha. É justo que seja construído de uma forma que se alongue com naturalidade pelo grupo social. O que ele quer dizer com isso? A gente começa naquela célula socialzinha
casinha pequena, e a partir da convivência que a gente tem ali, a gente vai expandindo para as outras convivências que a gente vai tendo fora. Tá? Os hábitos adquiridos ali, eles vão ter um caráter o quê? Permanente. Eles vão se fixar no comportamento das pessoas que estão ali. Em especial, quando a gente fala dos bebezinhos, né? Então, a criança está crescendo, está convivendo naquele ambiente ali, e como eu disse, a gente nasce com a dádiva do esquecimento, então a gente não lembra de nada. A gente vai reaprendendo tudo. À medida que a gente vai aprendendo as coisas com a convivência que a gente vai ter, os hábitos adquiridos ali, a gente vai levar para outros lugares. E quando eu falo em hábitos, a gente pode pensar assim, os hábitos de alimentação, de higiene, mas não é só isso. A gente tem, em especial, a questão dos comportamentos e valores. É ali que a gente começa a ver. E é ali que a gente começa a exercitar. Então, e na nossa célula pequenininha ali na família, existem tipos diferentes de pessoas, de todo tipo, né? E sempre, por ter pessoas diferentes, existem os confrontos. Então, aqueles mesmos confrontos que a gente tem ali, que a gente encontra as dificuldades e que a gente precisa resolver, lá fora, às vezes, a gente vai encontrar dificuldade ainda maior, confronto ainda maior, que a gente também tem que resolver. Então, é ali que a gente começa a exercitar isso. Mas, aqui ele fala que a constelação familiar deve ser formada por sentimentos de afetividade, mas sem preguiça. O que é sem preguiça? Né? Primeiro, a gente não exagerar os sentimentos, no sentido de tornar as pessoas mais, digamos assim, especiais e nem menos valorizados, nem 8, nem 80. E a disciplina, que é importante a gente ter, mas sem rigidez. Às vezes é o contrário, né? Às vezes a gente consegue ser mais rígido com as pessoas que convivem com a gente em casa do que com as pessoas que a gente convive na rua. Às vezes a gente tolera coisas de pessoas que a gente nem conhece e daquela pessoa que está todos os dias com a gente ali em casa, a gente não consegue tolerar. Então é disso que ele está falando. A gente precisa de disciplina? Precisa, mas sem rigidez. Então, nem 8, nem 80, como eu estava falando, né? E aí, então, ele vem falar da questão dos filhos, né? Quem tem filho sabe que cada filho é igual ao outro. Eu tenho duas em casa que são bem diferentes, né? Tem uma que é mais serelepe, que adora estar na rua, que fala, mãe, sair, eu quero ir junto, já está dentro do carro, né? E a outra, eu quero ficar em casa. A outra já é mais caseira. Uma é mais espivitada e a outra é mais carinhosa. Daí, assim, ela não vai dormir sem a gente dar um colinho para ela, tá com 7 anos, né? E ela não, mamãe, hoje tu não me deu um colinho. E é assim, cada filho é um filho, né? E é importante que a gente tenha o cuidado de observar em que nível espiritual se encontra cada um deles. Quais as aspirações que eles têm, quais as possibilidades, né? O que aquele ali pode desenvolver, o que o outro pode desenvolver, o que cada um tem a sua dificuldade, que a gente tem que estar atento para poder ajudar. E esse tipo de cuidado, ele não pode ser transferido. Por que eu digo isso? Porque às vezes, vocês desculpem que eu estou meio resfriada, às vezes os pais costumam transferir um pouco dessa responsabilidade, né? Quando tem alguma pessoa que cuida das crianças, enfim, ou se as crianças vão para a escola, ficam mais tempo na escola. Independente disso, o tempo que eles passam com a gente em casa, a gente tem que tomar o cuidado, né? De observar. Esse é o papel, não necessariamente da mãe, porque a gente sabe
como é cada um daqueles espíritos que está dentro da casa da gente. Nenhum deles é igual ao outro, cada um tem a sua particularidade. E por que isso é importante, né? Porque é essa convivência maternal que eu digo que vai ser importante lá na frente. Porque tu vai reconhecer as diferenças e vai trabalhar em cima delas. E não é um, nem dois, nem três pessoas que a gente vê ainda na infância, mas em especial na idade adulta, que acabam desenvolvendo transtornos emocionais. Por quê? Porque não tiveram esse cuidado na infância. Né? Então, ali surge a questão da depressão. Cabe, então, ali, ele destaca aqui a ausência da mãe, né? E que esse retorno maternal, o apoio afetuoso, né? Produzem alteração da conduta afetiva dessa pessoa, né? Favorecendo a pessoa a recuperação da saúde, com alegria de viver, enfim. Mas eu destacaria aqui também a função do pai. Porque nas pessoas que eu acompanho, enfim, né, diversas pessoas que eu conheço, e acho que de repente na convivência de vocês podem ver também, o quanto às vezes a função do pai deixa de ser exercida e que isso lá na idade adulta também causa problema. Porque, embora a mãe tenha essa questão maternal, né, porque as mulheres e os homens têm características diferentes, enfim, né? A mulher às vezes é mais carinhosa, mais afetuosa, o homem já vê as coisas com mais racionalidade, enfim, estou dando um exemplo, tá, gente? Que cada um tem a sua particularidade e que cada uma dessas particularidades é importante para o desenvolvimento daquele serzinho que está ali, crescendo e evoluindo. Então, a mãe tem responsabilidade? Tem, mas o pai também. Então, assim, não é à toa que aquela criança veio com aquela mãe, com aquele pai, com aquele irmão, com aquele tio, com aquela avó, né? Por quê? Porque é exatamente com aquelas pessoas que a gente precisava estar. E o lar, ele é um lugar de dever? É. A gente tem os deveres, enquanto membros daquela família ali. Mas não pode ser um lugar só de dever. Ele também pode ser um lugar de prazer, de alegria, de convivência, né? E também na questão das festividades. É importante a gente ter esses momentos assim, de alegria, de prazer, né? De convidar os amigos, de ter bons relacionamentos com os amigos. E aí, bom, aí a gente vai chamar a atenção assim, para que tipo de amigos a gente está nutrindo, né? E que tipo de relacionamentos a gente nutre e que a gente leva para dentro da nossa casa. Por quê? Porque vão todos conviver conosco. Se são pessoas positivas, que nos auxiliam no nosso desenvolvimento, que bom. Mas às vezes são pessoas que nos puxam para baixo, que não dão um exemplo tão bom, que não têm uma conversa tão produtiva, enfim. E isso está dentro da nossa casa, isso está convivendo com todas as pessoas ali, principalmente com aquelas crianças que estão crescendo. Então, né, é justo que a gente tenha um clima emocional agradável, né, e que não seja um lugar de reclamação. Tem gente que usa a casa só para reclamar. Nossa Senhora, eu lembro assim, ó, eu tinha, né, muito tempo atrás, quando eu morava com minha mãe, um vizinho, ele entrava no portão reclamando. Gente do céu, que cara negatíssima. Meu Deus do céu. Ele tinha uma filha linda, uma mulher, coisa mais linda, mas ele entrava no portão reclamando toda a vida, não interessava do que era. E tem gente que é assim, infelizmente, né? Isso é muito prejudicial, porque a casa é um lugar onde a gente volta todo dia, mas é um local de refazimento, é um local de descanso. Se a gente entra ali com uma energia ruim, pode ser que a gente tenha tido um dia péssimo. Brigou no serviço, teve ali um problema no trânsito, sei lá, diversas coisas que podem acontecer no dia da gente, mas se a gente ficar preso nisso,
levar isso para a nossa convivência familiar, todo mundo tinha um dia ruim, só que esses dias ruins não podem ser todos os dias. Porque isso vai prejudicar o nosso relacionamento em casa. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão das queixas e do mau humor e do pessimismo. Vocês sabiam que existe a doença do mau humor? Existe. Existe a doença do mau humor. Se chama distimia. Assim como existe a bipolaridade, a depressão, existe a doença do mau humor. Aquela pessoa que é o tempo inteiro mal-humorada, pode ter certeza que aquela pessoa ali não está bem. Ela está precisando de ajuda, de um profissional, né? E também da casa espírita, enfim, das pessoas que puderem ajudar. Então existe a doença do mau humor. A gente tem que tomar cuidado para não se contaminar, né? Em casa, é natural que a gente tenha dificuldades, isso é normal. Por quê? Como eu disse, a gente veio para aprender e para evoluir. Quando as coisas são sempre boas, coisa boa, né? A gente vai só indo. Que beleza! A gente vai só indo, né? Só que as coisas ruins, elas acontecem, elas são necessárias para quê? Para nos servir de freio. Porque quando acontece alguma coisa que eu considero ruim, eu paro e começo a refletir sobre o que eu estou fazendo errado. Então, às vezes, a dificuldade ela vem como um freio para a gente pensar o que a gente está fazendo errado, o que a gente pode melhorar, ou no nosso ambiente doméstico, o que a gente está fazendo de errado que todo mundo precisa melhorar. Às vezes não é um só. E aí, isso tudo precisa, quando tem as dificuldades, é importante que a gente possa examinar elas com naturalidade, porque elas fazem parte da vida, né? Sem extremos, sem revolta, porque às vezes quando a gente acontece alguma coisa ruim, a gente acaba se revoltando muito, né? E ainda, às vezes, até acusa Deus, né? Porque Deus fez isso comigo, enfim, né? Então, as dificuldades, elas acontecem exatamente para que a gente possa trabalhar elas e evoluir. E também que a gente possa trabalhar elas, mas também não disfarçar, fingir que elas não acontecem. Elas acontecem exatamente para que a gente possa aprender com elas, né? E à medida que a gente vai trabalhando isso com as pessoas que conosco convivem, a gente vai desenvolvendo hábitos que a gente chama de confiança e lealdade. Por quê? Se eu tenho um problema, eu chego em casa e divido com as pessoas que estão ali comigo, né? E elas vão me dar uma sugestão, enfim, e as pessoas me ajudam quando eu preciso, eu vou desenvolvendo aquele sentimento de confiança e sentir que eu posso contar com aquelas pessoas ali. E isso para os pequenos também é importante, porque eles também têm problemas. Então, a gente vai ensinar eles a importância de confiar e a importância da lealdade, tanto para nós quanto para os outros. Né? E aí, é importante, imprescindível, que quando tenha qualquer situação nesse sentido, que os membros da família possam ser informados sobre as situações que acontecem na nossa vida. Às vezes a gente tem um problema e a gente não quer contar com os outros, né? Não quer dividir com os outros. A gente acha que a gente pode resolver sozinho. E o objetivo não é esse, né? O objetivo é a gente aprender uns com os outros. É uma via de mão dupla, como eu falei para vocês, e desenvolver essa questão da confiabilidade e da lealdade. Para isso, a gente tem que contar. E às vezes tem situações que acontecem, gente, desculpa, que a gente assim, a gente cria muita expectativa sobre as coisas e as pessoas não sabem que a gente tem essa expectativa. Ela está aqui, na minha cabeça. Vou dar um exemplo. Eu queria que o meu marido me desse uma bolsa de aniversário. Estou chutando, tá? Mas ele não me deu a bolsa de aniversário.
Como é que ele vai saber que eu quero a bolsa se eu não disser? As pessoas não... Olha, na espiritualidade vai ler pensamento. Não, né? Então a gente não consegue adivinhar o que o outro pensa se a gente não fala. Às vezes a expectativa é minha e o outro não sabe. Ele vai frustrar a minha expectativa? Vai. Ele não tem como adivinhar. Sou eu, não é o outro. Né? Então eu tenho que aprender a dividir as coisas com os outros. E as crianças, aqui eu até grifei essa frase aqui, as crianças, em razão da falta de experiência, não deverão participar dos debates mais graves da convivência familiar, exatamente por causa da falta de experiência, né, gente? O que não significa desconsideração para elas, mas cuidado normal, evitando-lhe apreensões injustificáveis antes de que disponham de condições adequadas para bem entender. Então, bateu boca com a esposa, bateu boca com o vizinho, evita que isso seja na frente de uma criança, ela não tem condição de entender. Então, ela ainda não tem a noção de determinadas coisas. Tem situações que são mais graves na família, daqui a pouco uma doença familiar, ou enfim, uma situação financeira mais grave, vai conversar entre vocês e a dificuldade, alguma coisa que for que a criança puder entender, depois você vai explicar com calma para ela. Mas tomar cuidado para esses debates não serem na frente das crianças. Até porque, assim, como eu disse para vocês, a gente cria expectativa que a nossa mente ela é muito fértil. Ela fantasia léguas na frente. Se a gente que é adulto é assim, como é que é a criança? Misericórdia. É muito bom. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Agora no verão eu tirei férias do trabalho, tá? E eu digo, o que nós vamos fazer nas férias? Comecei a pesquisar umas casas bem em Santa Catarina. Daqui a pouco a minha filha sentou do meu lado, começou a ver eu pesquisando casa. Gente do céu, passou uns 2 dias, veio ela, mãe, tu vai te mudar. Porque ela viu pesquisando casa na internet. Eu digo, não, minha filha, eu estou pesquisando para nós ir passear. Né? Se ela que é criança é assim, adulto não é diferente. Então a gente toma muito cuidado com o que a gente diz, o que a gente mostra. Porque se adulto já fantasia, criança, então, é muito mais. Né? E aí, aqui ele traz, essa parte é importante. A camaradagem dentro do lar, ela é importante para a gente poder despertar valores de alegria, de felicidade, respeito recíproco, né? Porque se essas coisas não se encontram em casa, a gente acaba buscando fora. Então, se as pessoas não me escutam ali dentro, a gente busca fora. E quando a gente busca fora, a gente não sabe o que a gente pode encontrar. Tomar muito cuidado com isso. E aí, nesse sentido também, tomar cuidado com a questão das proibições. Muitas vezes elas acabam se tornando quase que irracionais. Então, os adultos muito impacientes e imaturos optam por não explicar por que determinada situação, comportamento é bom e por que um comportamento é ruim. Né? Então, estabelecendo regras de proibição que despertam a curiosidade e o desejo de conhecer. Bom, me disseram que aquilo é ruim, mas não disseram por quê. Então, eu vou experimentar. Então, tanto os comportamentos bons quanto os ruins são importantes, a gente salientar os bons, explicar por que eles são bons. Que bom que tu fez isso, né? Isso é importante porque depois você vai poder fazer isso e aquilo, né? Ou se teve um comportamento ruim, explicar, olha, isso aqui, hoje a mãe está te repreendendo nesse sentido, porque lá na frente pode acontecer isso, isso e isso. Então, explicar para eles, numa linguagem que as pessoas possam entender. Nem todas as pessoas têm a mesma capacidade que nós.
Então, a gente poder se adaptar àquela pessoa ali, explicar por que determinada coisa é boa e por que determinada coisa é ruim. Por quê? Porque existe essa questão de curiosidade, que nem eu disse para vocês, né? Olha a fantasia que ela criou, de que eu estava indo embora. Então, se em relação a uma casa, numa internet, ela pensou nisso, quanto a N coisas que acontecem na volta, e hoje em dia, eu digo assim, ó, hoje a gente tem 3 espaços, digamos assim, né? A gente tem 3 tipos de mundo, talvez, podemos dizer assim. Tem um livro que eu estou lendo agora, que é Os Espíritos na Internet, não sei se a casa tem aqui, mas ele é bem interessante, porque ele fala assim, ó, antes a gente tinha 2 mundos, o espiritual e o físico. Hoje a gente tem 3, o espiritual, o físico e o virtual. E isso, se a gente não toma cuidado, a culpa é da internet? Não, porque a internet é feita de pessoas. Então, aquilo que a gente não responde para eles, eles vão procurar em algum lugar, vão ter a curiosidade, e às vezes, se a gente não tem o cuidado, enfim, de ver o que eles estão acessando, isso pode ser um problema. Porque existem espíritos bons e ruins em todo lugar na internet, não é diferente. Né? Então, assim, a internet é feita de pessoas. Então, esses espíritos, pode ser que ela encontre uma mensagem boa, como pode ser que não. Então, a orientação correta, né, a respeito do comportamento e as explicações, elas são oportunas, né, para que a gente possa eliminar alguns prejuízos ou evitar alguns prejuízos, né, do imaginário infantil. Impedindo, então, que eles possam desenvolver daqui a pouco ali uma ansiedade e ir atrás de coisas que não vão ter um entendimento para ter. Nossa, vamos passar rápido, gente. E aí aqui, ele vai dizer que nem todas as famílias, e isso faz parte da vida, vão ter um clima bom o tempo inteiro, né? Por quê? Porque às vezes os genitores ali, o casal tem alguns problemas, eles têm alguns conflitos, algumas incertezas, contrariedades, né? E alguns pensam diferentes dos outros, enfim. A questão das frustrações, que nem eu falei ali, eu criei uma expectativa, o outro não cumpre com a expectativa, porque eu não falei, né? Então isso acontece. E é importante a gente mostrar para os filhos, e agora vem para nós, enquanto filhos também, que a gente também é, que os nossos pais, eles não são infalíveis. A ideia antiga dos pais super-heróis, dos pais perfeitos, não existe. Pai e mãe é um espírito que veio para cá para aprender e evoluir como eu. Então, vai ter dia que o pai e a mãe tá mal? Tá. Né? Se o pai e a mãe não deram aquilo que eu esperava, que eu queria, porque exatamente eles são espíritos falíveis como eu. Então, eles deram aquilo que eles podiam dar dentro do quadro evolutivo que eles tinham. Era o que eu queria? Talvez não. Mas hoje a gente tem condições de entender isso. Só que às vezes a gente fica preso lá atrás, né? Remoendo aquelas coisas lá do passado, né? E não vê que essas pessoas são exatamente como nós. E isso a gente tem que mostrar hoje para os nossos filhos. Eu não sou perfeita, eu tenho falhas. E tem dia, eu digo para minha filha às vezes assim, hoje a mamãe não está muito legal, dá um tempinho, né? Hoje eu estou um pouco triste, faz parte de a gente ficar triste.
demonstra que a gente tem sentimentos também. Então, isso é importante. Esse intercâmbio saudável vai proporcionar também para eles e para todas as pessoas que conosco convivem a questão da segurança emocional. Ou seja, ela é que nem eu. Essa pessoa é que nem eu. Tem conflitos, tem dificuldades como eu. Isso é importante. Aquela ideia de que, como eu falei, né, a gente tinha por muito tempo a questão que os pais eram heróis, né? E hoje a gente sabe que não são mais. E não tem necessidade de ser assim. A gente tem como ter um entendimento de que não funciona mais assim. E essa segurança emocional é importante para nós e para eles, porque a gente também se cobra, né? A gente se cobra tentando ser perfeito para os nossos filhos ali. E aí eu vou dizer para os avós também, né? Vamos dar para os meus netos aquilo que eu não pude dar para os meus filhos, porque eu estava trabalhando, né? E os meus filhos pensam a mesma coisa. Eu vou dar para meus filhos, os pais da casa, eu vou dar para meus filhos aquilo que eu não tive quando eu era criança. Que bom que tu tem condição de dar. Mas será que ele vai valorizar da mesma maneira que tu está valorizando? Se ele não fez por onde? Pode dar, não estou dizendo que não dê, entendeu? Mas explica, mostra, né? Isso que tu está me pedindo hoje, ele tem um valor. Para mim comprar isso, eu precisei trabalhar tanto tempo. Explica. Eles vão entender. Né? Agora, simplesmente dar por dar, porque às vezes isso acontece também. A gente acaba dando só porque a criança pediu. Só porque o neto pediu, porque o filho pediu, porque o sobrinho pediu. E aí presta atenção, eu não estou falando só de pai e mãe. Estou falando das outras pessoas da volta. Porque eu canso de ver, né? O pai e a mãe não podem dar determinada coisa. Chega o vô e a avó, vai lá e dá. Ou chega o tio e a tia, vai dar. Ou chega o Dindo e a Dinda, né? Os Dindo e as Dindas são perfeitos. Vamos lá e dão. Desconstruiu muita coisa, né? Então é importante explicar o valor das coisas, que para eles terem cuidado das coisas, eles vão ter que conquistar também. Porque às vezes a criança não aprende, e isso é uma dificuldade de muitos adultos hoje, não aprende a se frustrar. E a frustração, ela faz parte da vida. Não existe vida perfeita para ninguém. Para ninguém. Então, assim, a frustração, ela faz parte, exatamente para que a gente possa evoluir com ela. E aí, quando a gente fala nesse sentido, vem a questão aqui, ó, de várias preocupações, e a gente evitar a questão que é bem importante dos dias de hoje, que eu falei ali, o dar por dar, a questão do consumismo e dos gastos exagerados, né? Exatamente porque às vezes a gente quer dar aquilo que a gente não teve, a gente acaba comprando demais, gastando demais, aí vira uma bola de neve, vai indo. Então, a consciência coletiva na família, ela é o resultado da participação de todos os membros na ocorrência diária, facultando o trabalho geral e ordeiro da preservação do afeto e a manutenção do respeito. Quando, e aí em todas as famílias eu acho que isso acontece, pelo menos lá em casa, né, nas horas que eu conheço tempo, quando algum membro, porém, não consegue se ajustar nesse programa geral, o que acontece? Muitas vezes ele acaba sendo expulso da convivência. E é exatamente essa questão que a gente tem que pensar. Considerar que aquele irmão ali é alguém que precisa de atenção, de cuidado, de compreensão. Tu não precisa fazer o que ele quer. Não é isso que eu estou dizendo. Mas, daqui a pouco, a questão da antipatia e da animosidade vão disseminar algumas coisas que, quando ele realmente precisar de ti, ele não vai conseguir te procurar.
Por quê? Porque tu afastou tanto aquela pessoa ali, com a questão da animosidade, né, da antipatia. Ah, chegou a ovelha negra da família, né, das reuniões de família, enfim. Né? Então a gente tem que tomar cuidado. Porque, como eu falei lá atrás, a gente nasceu no início ali, na família que a gente precisava, com as pessoas que a gente precisava, de acordo com a nossa necessidade evolutiva. A família ela é constituída por espíritos de diversas procedências. Alguns podem ser cobradores de débitos anteriores da gente. Né? E aí é compreensível que a gente manifeste que o azedume, a insatisfação, a agressividade. Mas é exatamente aquele membro rebelde ali, fragilizado, que daqui a pouco vai, né? Que é o que eu preciso me trabalhar, talvez. Talvez ele tenha vindo perto de mim exatamente para isso. Tem coisas que a gente não vai conseguir fazer por ele, mas determinadas coisas a gente pode tentar pelo menos ajudar. Se ele vai aceitar ou não, né? A gente não pode fazer por ele. E aí ele se torna, então, um verdadeiro desafio familiar, que deve ser levado em consideração numa representação diminuta em relação ao que será encontrado multiplicadamente na sociedade, fora do lar. Assim como eu tenho aquela pessoa difícil ali na minha família, lá no meu trabalho eu também vou ter. E aí, eu consigo expulsar aquela pessoa? Às vezes não. Às vezes aquela pessoa é meu chefe. Se eu não aprendi a conviver e a trabalhar esse sentimento ali dentro de casa, né, lá fora ele vai ser cobrado de mim de alguma maneira. E como eu disse, a família é a célula então, primordial, é o nosso primeiro agrupamento social, é o reduto onde se formam todos os sentimentos e todas as qualificações que a gente vai precisar lá fora em sociedade. Certo, pessoal? Se alguém tiver interesse, então, em estudar e ler a obra, é bem interessante. Esse foi só um dos capítulos. Então, ela é bem rica, tem bastante coisa para a gente poder refletir. Muito obrigada pela atenção de vocês. Espero que vocês possam ter um bom retorno para os seus lares e que assim seja.